Olá, está começando agora mais um Com a Câmara na Cidade. No programa de hoje nós vamos falar sobre as obras de mobilidade urbana de Porto Alegre. Das 15 previstas para a Copa, 10 ainda não ficaram prontas. Nós vamos buscar respostas junto da Prefeitura e também de vereadores para entender qual o planejamento do plano diretor. O Com a Câmara na Cidade está começando. Fique conosco! Todas as obras de mobilidade urbana são previstas pelo documento que rege as regras da cidade, o Plano Diretor. A partir de 2009, quando Porto Alegre foi anunciada como sede da Copa do Mundo de 2014, a Prefeitura iniciou o planejamento de execução das obras de infraestrutura urbana para o evento. Com financiamento de quase 890 milhões de reais do governo federal, 15 obras foram incluídas na matriz de responsabilidades da Copa. Para entender um pouco mais desse contexto das obras que estão em execução aqui em Porto Alegre, eu converso agora com o Rogério Baú, que é engenheiro e é o coordenador técnico da Secretaria de Gestão do município. Rogério, então essas obras que eram para a Copa começaram lá em 2010. Hoje, muitas ainda estão em execução, mas então eu queria que tu nos explicasse o contexto de como que essas obras foram escolhidas pela Prefeitura para serem priorizadas e financiadas então pelo governo federal. É importante deixar claro que todos os projetos escolhidos para qualificarmos a cidade de Porto Alegre no período da Copa e também no pós-Copa, porque hoje nós estamos concluindo obras que vão ficar qualificando a cidade, né? Não estamos tratando somente do evento que já passou e que foi um sucesso. Nós temos todas essas obras gravadas no plano diretor. São necessidades antigas e uma das obras são justificadas pelo esgotamento, né, da capacidade de operação de cada via. Então, foi uma construção que iniciou-se em 2009, onde nós, diretamente com o Ministério das Cidades, à época, e também com o Ministério do Esporte, definimos um a um das obras importantes para o Mundial. E é claro que desde o início ficou definido quais eram as diretamente envolvidas para a Copa do Mundo, e aí a gente está falando de obras que já foram concluídas, a plena duplicação da Beira-Rio, a implantação do corredor de ônibus e alargamento da Padre Cacique, o viaduto da Pinheiro Borda, o viaduto da Júlio de Castilhos, o viaduto da Bento Gonçalves, que já foi entregue. Então nós entendemos que a qualificação da cidade ela teve um ganho muito importante com esses recursos vindos do governo federal. Para entender como essas obras surgem em Porto Alegre, é necessário que você saiba que o plano diretor da cidade é o que rege todas as regras do que vai ser feito aqui na capital. Esse plano foi aprovado em 1979 como lei e em 99 ele virou um plano também de planejamento ambiental. Esse debate todo passou aqui pela Câmara e o vereador Adelicel, que acaba de retornar ao Legislativo agora para o 4º mandato como vereador, participou dessa revisão do plano em 99 e também da última que foi em 2009, né, vereador? Então, queria que o senhor explicasse, assim, de onde é que surgem essas obras, o que prevê o plano e como que se planeja, então, o que vai ser feito em cada ponto da cidade. O plano diretor ele tem sempre como objetivo apresentar as linhas mestras de como a cidade se desenha. Nós aqui na Câmara de Vereadores estamos ao lado da primeira perimetral. Quando nós discutimos a terceira perimetral, que é uma via que atravessa a cidade de ponta a ponta, nós discutimos a necessidade da sua ampliação, como agora se discute já a 4ª perimetral. No plano diretor não está estipulado exatamente como tem que ser o leito da rua, mas tem as diretrizes gerais de como a cidade se desenha, como ela se articula. E, evidentemente, foi aproveitado o mote da Copa para que a Prefeitura conseguisse financiamentos do governo federal para fazer principalmente a ampliação do leito de ruas. O primeiro plano diretor já previa uma série de obras, inclusive essas obras viárias de maior expressão, a primeira, a segunda, a terceira e a 4ª perimetral. Tá? Hoje nós estamos discutindo, por exemplo, se é importante que a Câmara promova medidas, projetos, leis que estimule e intensifique
o adensamento das áreas da terceira perimetral, que é a mais recente. A quarta ainda sequer se cogitou de iniciar. Veja que essas obras foram previstas há mais ou menos 40 ou 50 anos passados, tá? Agora do tempo do Loureiro da Silva, acho que mais de 50 anos, inclusive. Então, as obras principais que a cidade está realizando hoje, que foram incluídos no chamado esforço da Copa, são na sua quase totalidade ainda decorrentes daquele planejamento inicial que data do século passado, quando não da primeira metade do século passado. Então, coisa de mais de 50 anos. Então, o que eu acho? Essas artérias já consolidadas tinham que ser atualizadas para a necessidade da mobilidade dos dias atuais. Aqui na Câmara, quando teve essa discussão em 2009 do plano diretor, se argumentou sobre essas obras, sobre essas possíveis obras, e isso foi tratado com a Câmara? Nós tratamos de várias obras, mas o grande problema está na questão da lei de licitações. A lei 9666 de 93 é uma lei completamente fora da realidade. E essa questão do menor preço, que poderia ser uma coisa importante para a transparência, ela não se sustenta no mundo real. Então, abre-se licitações, os oportunistas de plantão estão aí. Em 99, nós estávamos num processo saindo da crise de 2008, portanto, com uma possibilidade do crescimento da economia. Muitas empresas irresponsavelmente participaram das licitações e não deram conta do recado. Outra coisa, Porto Alegre tem uma carência no planejamento, uma cidade que já se planejou. Nós temos aqui a Avenida Loureiro da Silva, que dá nome, portanto, à Rua da Câmara. Esse sujeito foi prefeito da cidade 2 vezes, foi ousadíssimo, foi quem mais do que duplicou a Farrapos. Imagine se a Farrapos não tivesse sido duplicada na época do Loureiro, seria hoje uma estradinha, tá? E assim seria a terceira perimetral. Nós estamos vendo agora as obras da Tronco, estão de fato atrasadas, mas ali é um dos poucos lugares que tinha que fazer muita desafetação diária e muitas indenizações e buscar espaço para as pessoas morarem. Eu apresentei um projeto de lei que tinha na origem um vício de quem tem que tomar essa iniciativa, devia ser do Executivo. O Executivo concordou com o bônus moradia. São 800 pessoas que já foram beneficiadas com o bônus moradia, são mais de 200 pessoas que estão no aluguel social e ela está em processo de ampliação. Mas isso tudo deveria ter sido feito muito mais rapidamente. A máquina pública é a grande responsável pela vagarosidade das obras e a irresponsabilidade do setor das obras de infraestrutura, das ruas, estradas, pontes, etc. e tal. Por que a gente encontra ainda hoje muitas obras que estão atrasadas? São diversos imprevistos que aconteceram, mas de uma maneira geral, como que tu poderias nos explicar atrasos que aconteceram? De uma maneira geral, a mais impactante diz respeito a questões de desapropriação. Eu sempre cito o exemplo da possibilidade de nós termos concluído as obras do entorno do Beira-Rio, justamente por não haver necessidade de desapropriação. Ainda precisam ser entregues pela Prefeitura as trincheiras da Rua Anita Garibaldi, da Avenida Ceará e da Avenida Cristóvão Colombo. Também estão em execução as duplicações das avenidas Voluntários da Pátria, Severo Dúlios e Tronco, os corredores de ônibus das avenidas João Pessoa, Protásio Alves e Bento Gonçalves e o viaduto da rodoviária. A nossa equipe selecionou 5 trechos de obras para visitar aqui em Porto Alegre e agora então a gente vai perguntar para o Rogério sobre cada uma delas. A primeira é a trincheira da Anita Garibaldi. Ela começou em janeiro de 2013 e o prazo de conclusão inicial era em maio de 2013. Quando vai terminar, Rogério, e por que atrasou? Nós vamos concluir essa obra em julho de 2016. Nós necessitamos modificar o contrato para fazer frente a serviços de desmonte de rocha. Então essa questão fez com que a gente tivesse uma discussão com o órgão de controle, fazendo com que o contrato tivesse que ser revisto. E não tinha como prever essa rocha antes, esse empecilho? Nós fizemos duas sondagens, isso para nível de projeto básico, que foi a decisão do município. A Lei 866 nos permite licitar com projeto básico.
À medida que nós detalhamos o projeto, em alguns pontos do traçado da trincheira, nós detectamos rocha. E aí nós tivemos que readequar o contrato para fazer frente a essa necessidade. Viaduto da Plínio. Ela ainda não começou e se previa que ficasse pronta até agosto de 2014. Por que essa obra não começou? Essa obra ela teve o complicador da questão de necessidade de reintegração de posse de áreas que pertencem ao município e que ainda estão na justiça. Nós agora, no mês passado, nós tivemos uma decisão judicial de reintegração de apenas a metade da necessidade para essa obra. Nós não podemos iniciar nenhuma escavação sem não contarmos com essa área que ainda está em discussão na justiça. Agora, esse ponto que a gente está agora na trincheira da Cristóvão Colombo. Ela começou em julho de 2014 e antes do início se previa que ela ficasse pronta em março de 2014. Qual é a previsão agora e por que atrasou? Também por problemas de desapropriação que tiveram que ir para a alçada da justiça. Nós tivemos que conviver com essa situação e iniciar a obra com esses problemas. Nós tivemos a última situação de desapropriação judicial resolvida em novembro de 2015. Agora, com essa solução posta, nós estamos concluindo o lado bairro da trincheira, porque o lado centro nós estamos apenas na fase de acabamento, né? Então a conclusão prevista é para julho de 2016. Trincheira da Ceará. Começou em janeiro de 2013. Aqui a gente não encontrou o prazo de conclusão inicial. Então, quando que ela deve terminar? E essa obra também atrasou, no caso? Essa obra ela termina no final de 2016. Nós tivemos ali uma situação de necessidade de uso de um equipamento para executar as paredes de contenção da trincheira. É um equipamento de grande porte numa área próxima ao Aeroporto Internacional Salgado Filho. Então nós encontramos impedimentos por parte da Infraero e do 5º Comando Aéreo Regional, fazendo com que a gente tivesse que adotar a noite para poder trabalhar. Então nós encontramos uma autorização de trabalho apenas para a noite. Isso reflete no cronograma da obra. Então por isso que nós delongamos o cronograma e vamos concluir no final de 16. A duplicação da Rua Voluntários da Pátria. Ela tem dois trechos. O primeiro trecho entre as ruas Conceição e Ramiro Barcelos. A obra começou em janeiro de 2013, o prazo de conclusão inicial era março de 2014 e o prazo de conclusão final existe? Sim, nós concluiremos essa obra em 90 dias, né? É uma obra também que perpassou por problemas de desapropriação na justiça e ali também nós tivemos um outro fator, que foi o fator da arqueologia, né? O IFAM nos impôs que a escavação, cada escavação necessária para o andamento da obra fosse acompanhado por arqueólogos. Então foi um monitoramento muito próximo e presente dos arqueólogos. Então é um componente legal, é uma legislação federal que nos obriga a preservar o patrimônio de arqueologia. E o trecho 2 entre Ramiro e Sertório, que ainda não começou? O trecho 2 da Voluntários é uma situação idêntica à da Plínio Brasil Milano, né? São áreas que estão na justiça por questões de desapropriação e nós não temos uma situação de frente de obra contínua que nos permita, ao menos, ter um trecho iniciado. Então, nós temos ao longo de 2,5 km de trecho com situações de desapropriações presentes no traçado, né, nos impedindo o início de pelo menos um trecho. Em março do ano passado, a nossa equipe também acompanhou a execução das obras na cidade. Um ano depois, voltamos à trincheira da Rua Anita Garibaldi. A obra reiniciou em setembro de 2015, depois de ficar parada por problemas no contrato com a empreiteira. Também voltamos a conversar com Cleiton Ott, proprietário de um restaurante localizado em frente à trincheira. Tu tens que trabalhar no vermelho seguido, isso é um fator lógico, né? Porque é complicado tu tirar do teu para tu repor o teu... tu conseguir pagar teus funcionários para fazer isso, para deixar tudo em dia. A gente está trabalhando diariamente, a gente deixa tudo em dia aqui, não deixa faltar nada pro pessoal, só que não, aí vem essa parte aqui. Em dia de chuva a gente praticamente não tem acesso, então o movimento dá para dizer que não existe. São dias assim que deixa a gente meio, vou até te dizer, triste. A gente vai conversar de novo com o Cleiton, proprietário de um restaurante que tem aqui. A gente já tinha conversado contigo no ano passado. Alguma coisa mudou para vocês do ano passado para cá?
Em termos de obra a gente vê que tem mudança sim, o pessoal está trabalhando, dá para ver sim, mas a gente ainda está sentindo o mesmo descaso que era da outra vez, porque sofrendo das mesmas dificuldades que antes, mas não dá para deixar essa equipe que está trabalhando agora e deixar os méritos deles, porque eles realmente estão trabalhando. Encontram dificuldades por pegar uma obra no meio do caminho, como seria normal, né? E acontece, mas a gente vê que eles estão pelo menos trabalhando, que já é um pouquinho melhor do que da outra vez, né? Mas as dificuldades continuam, né? Hoje a gente se deparou com um problema aqui nessa obra, que foi um vazamento de água. E aí tu estavas nos contando que já não tem mais água no restaurante, possivelmente nos prédios aqui. Quando vocês ligaram para a prefeitura, o DEMAI veio, o que aconteceu? Na verdade, esse vazamento é desde ontem de tarde, né? Desde as 15 horas de ontem, a gente ligou 15h30 mais ou menos, a menina da obra ligou antes. Foi falado que ia ser colocado, que seria um conserto emergencial. O pessoal da obra esperou até as 7h30 ontem de noite, colocando todo o maquinário à disposição do DEMAI, sendo que a primeira equipe apareceu hoje de manhã às 9 horas. Não sei se vocês chegaram a notar a quantidade de água que foi para dentro ali da trincheira. Foi muito? Absurdo, absurdo. A gente está desde ontem sem água. Para poder trabalhar hoje, tivemos que comprar água potável, o que não sai barato hoje. E tudo por uma falta de consideração. Wagner, o que aconteceu nessa obra? A gente vê alguns imprevistos que sempre acontecem. E aí chegamos aqui hoje e está encharcado de água ali dentro. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, nosso equipamento é perfuração, né? É perfuração em rocha. Aconteceu, deu esse imprevisto, tem um cano, uma tubulação de cano d'água aqui, né? Daí quando estava furando para pôr tirante para contenção do barranco, aconteceu esse imprevisto da água. E estamos aí desde as 3 horas de ontem parado a respeito dessa água aí. Já foi falado pro DEMAI, o pessoal teve aí e não tivemos resposta ainda da água aí. Se eu não me engano, tá os prédios aqui sem água já. E é isso aí. Estourou um cano então, é isso? Isso aí, estourou um cano d'água. Pela tua experiência em obra, fica pronta até setembro? Agora é uma pergunta complicada, né? Isso aí não temos como te dizer, né? Mas provavelmente, acho que não. Até quando se tem a garantia desses recursos? Porque neste ano a gente tem um período eleitoral e ano que vem é um novo governo, é uma nova gestão. Isso está garantido até quanto tempo e a prefeitura teve que arcar com alguma consequência? Teve algum atraso de repasse? Não, nós não tivemos nenhum atraso de repasse, né? São recursos que estão garantidos através de contratos de financiamento e nós temos o período até 2018, até o final de 2018, para concluir todos esses investimentos com esse recurso disponibilizado. Nós, em termos de problema em relação a um não repasse por essa questão dos prazos praticados atualmente, nós não temos nenhum abalo no contrato estabelecido. Ou seja, nós temos esses recursos garantidos para a conclusão no final de 2018. Essa colocação do técnico dizendo que não houve atraso nas verbas, ele se refere à verba depois de contratada. Tá? É que ela só é contratada depois dos projetos aprovados diretamente. E eu vejo que o município faz questão de não abrir uma guerra contra o governo federal, lhe transferindo essa responsabilidade e estoicamente assumindo para si essa responsabilidade. Eu acho que é uma estratégia válida de quem tem expectativa de ainda receber recursos de uma fonte que secou. Mas eu diria o seguinte, que não pode ser, uma coisa não apaga a outra. Eu acho que, por exemplo, um dos erros fundamentais que ocorreram foi que logo quando se pensou em fazer os projetos, a Federação das Indústrias se dispôs a fazer gratuitamente para o município e o município, por medida de economia, pegou com as duas mãos. Os projetistas fizeram excelentes projetos para ser executados por empresas privadas, desconhecendo que
execução da coisa pública tem uma série de outras exigências que na empresa privada não existe. Até porque, se no andamento do contrato tu tem que fazer algum ajuste, o dono da obra senta com o empreiteiro, conversa 15 minutos, concorda em fazer, quanto é que custa, quanto é que não custa, e ela começa a ser feito. Aqui tem que fazer um novo contrato, etc. e tal, e isso gera muito tempo. Uma situação eu não afasto, mas também admito essa segunda como uma das causadoras desse atraso demasiado, no meu modo de entender. O senhor enxerga que o erro dessas obras está na execução ou no planejamento e, de certa forma, o governo federal também tem um peso nessa responsabilidade ou apenas o município? Não, essa responsabilidade é direta da prefeitura. O governo federal faz o financiamento com base nos projetos. Os projetos são importantes, são corretos, modo geral, a não ser essa pichotada da rua que eu mencionei, da Anita Garibaldi, mas o resto é responsabilidade direta da prefeitura, do órgão gestor, do gerenciamento, né? E infelizmente também da iniciativa privada que acaba assumindo obras e depois não as termina. Bom, vereador, o senhor acha que talvez devia ter uma nova maneira de se discutir as obras da cidade, porque o plano diretor não prevê como que vão ser feitas essas obras. Então, de repente, deveria se discutir com a Câmara, como é que a Câmara se envolve nisso? Não, basicamente a Câmara tem que continuar a manter as regras gerais do plano diretor. São diretivas para a cidade. Quem tem que fazer o dia a dia, a gestão, é o Poder Executivo. Eles têm os técnicos na Secretaria de Obras, Secretaria do Planejamento. Cabe ao Executivo, como o nome diz, executar. Ou seja, essa é uma tarefa do Executivo. É claro que se eu fosse prefeito, vice-prefeito, secretário de uma pasta, eu chamaria a população a discutir algumas questões. Por exemplo, é bom discutir com o taxista, com o motorista de ônibus, o transeunte, enfim, o pedestre que usa muitas vias para discutir qual é a melhor forma. Tá? E a gente viu toda vez que teve audiência pública, teve reuniões com as comunidades, as obras saíram melhores do que aquelas que foram feitas assim na base do supetão de cima para baixo. A gestão pública de cima para baixo ela é sempre desastrosa porque ela é burocrática e tem que ter essa interlocução com a sociedade. O simples fato de concluir essas obras é um grande avanço e a liberação das pistas maior ainda, e isso já por si só é um avanço, um avanço considerável que favorece a cidade e provoca melhora. Acho que nessa altura do acontecimento nós já teríamos que estar pensando em outras obras viárias, iniciar a quarta perimetral e assim por diante. Mas queira Deus que o teu presságio se realize, que nós chegamos no fim do ano com todas essas obras concluídas e, evidentemente, sendo usufruídas pela nossa comunidade, que, evidentemente, começa a discutir com mais profundidade a cidade. Você pode acompanhar o andamento das reformas previstas nas ruas e avenidas da capital pelo site obrasdemobilidadeurbana.com.br. Com a Câmara na Cidade de hoje fica por aqui. Você pode rever esse programa, outros e também ficar por dentro das nossas notícias no endereço que aparece aí na sua tela, na nossa página do Facebook. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.